Bruno Henrique parando nos tribunais. Agora o negócio complicou para o BH27. Jorginho com data marcada para se apresentar ao Clube de Regatas do Flamengo. Você sabia? Aqui em Minas pode ter uma filial do Flamengo. Isso mesmo. Olha, troca-troca entre Cruzeiro e Flamengo. Tudo sobre Flamengo, Central Córdoba e Flamengo pela Libertadores da América. Felipe Luiz sofrendo críticas. E não é por causa de resultado, não. Você vai entender agora. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. Hoje tem Flamengo e Central Córdoba. Central Córdoba e Flamengo, às 21h30. Isso mesmo. O jogo passará na TV Globo e no Paramount, o canal de streaming. Então, não vai ter aí em Disney, não vai ter em ESPN, não vai ter em Amazon, lugar nenhum. Na Globo ou na Paramount. Jogo às 21h30. Flamengo aí, como a gente trouxe no vídeo de ontem, precisa ganhar. Tá? Se ganhar aí de 2 gols de diferença, pode terminar a 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores em primeiro lugar do grupo, ou até mesmo já na fase de classificação para as 8ª de final. Aí o Flamengo ganhando dependerá aí de LDU e Quito. Bom, provável escalação do time do Central Córdoba, do técnico Omar de Felipe. O Central Córdoba, ele está fazendo uma boa campanha na Libertadores da América. No Campeonato Argentino, péssima. A vitória que ele teve contra o Flamengo deu uma moral muito grande para o time argentino. E eles vêm aí com grandes chances, e tem, de se classificar para a próxima fase aí das 8ª de final da Libertadores. O técnico Omar de Felipe pode trazer a campo Aguerre, Santiago Moyano, Lucas Abacia, Lautaro Ribeiro e Brian Cufré. Jonathan Galvão, Ivan Gomes ou Nicolas Quagliata, José Florentin, Luiz Miguel Angulo. E na frente aí, Matias Perello e Leonardo Heredia. Isso mesmo. Nenhum desfalque tem o time do Central Córdoba para enfrentar o Flamengo. E nenhum pendurado. Já o Flamengo, do técnico Felipe Luiz aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo. Alexandro, Pulgar de la Cruz, Gerson, Pulgar de la Cruz, Arrascaeta ou Luiz Araújo. Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Isso mesmo. Esse deve ser o provável time do Flamengo. O Flamengo tem aí o desfalque do Plata, com edema no joelho direito. Matias Vinha, que está em fase final de recuperação da lesão grave que ele teve o ano passado. E o Cebolinha aí, não é uma lesão, vamos colocar um desconforto, não é lesão, tá? Mas também não é um desconforto, mas para não se dar ou entender que é uma coisa grave, um desconforto aí perto do tendão de Aquiles, tá? Onde ele fez a cirurgia, mas não é no tendão de Aquiles. E o Flamengo também não tem nenhum pendurado. A arbitragem é toda ela chilena. Felipe Gonzalez, o árbitro principal, os assistentes José Retamal e Márcia Castilho, e o VAR Benjamin Saravia. O Flamengo aí tendo que ganhar. Como eu trouxe no vídeo de ontem à noite, o Flamengo precisa ganhar os 3 últimos jogos. Esse contra o Central Córdoba, que é importantíssimo, depois contra a LDU no Maracanã e fechando aí a fase de grupos contra o Deportivo Táchira. Bom, vamos mudar de assunto aí.
vamos falar sobre a situação aí, porque Felipe Luiz vem sofrendo críticas. E não é por causa das derrotas em si. As derrotas ele sofre críticas sim. Inclusive, como a gente colocou no vídeo passado, nos vídeos anteriores, a derrota para o Cruzeiro tem que ser colocada na conta dele. E ele mesmo deu a entender que ele fez a leitura errada. Beleza. Mas então por que as críticas? Simples. Felipe Luiz veio da base do Flamengo, sub-17, sub-20 e chegou ao profissional. Só que no time profissional ele não está dando chance para os moleques da base. Principalmente 3. Mais um eu não o culpo, porque isso já vem acontecendo, não é só com ele, que é o zagueiro Cleiton. Canhoto, alto, já mostrou que tem qualidades. Inclusive aí pode estar saindo no meio do ano de forma gratuita do Flamengo. O contrato do jogador se encerra agora no final do ano. Mas como assim o Flamengo vai liberar ele gratuito? A intenção dos empresários do zagueiro Cleiton é que chegue a proposta, o Flamengo libere o jogador e fique com um percentual, já que tendo em vista que o jogador não está sendo aproveitado, hoje é a 5ª opção, se você levar em consideração Danilo, está sempre aí revezando, e o próprio João Vitor. Então hoje o Cleiton é a 5ª opção. No final do ano ele sairia de graça, o Flamengo não teria direito a nada, já que os empresários do atleta já deixou claro que não vai renovar. Então eles entendem que, trazendo a proposta, pede a liberação do Flamengo, o Flamengo libera para o clube que for e terá um percentual aí de uma futura venda. Isso é uma coisa interessante para o Flamengo. O Flamengo cansou de fazer isso na gestão anterior de Rodolfo Landim. Bom, mas e os outros dois? O Wallace Ian e Lohan. Isso mesmo. Ah, mas você já vai vir com essa história do Lohan? Gente, o Lohan, ele teve lá, forçou a situação para sair, estava descontente, forçou a situação para sair para o CSKA, aí deu aquele imbróglio todo, o Flamengo aceitou, chegou na hora H, os empresários do jogador, que a meu ver, tá gerindo a carreira do menino de forma completamente errada, Simplesmente o Felipe Luiz falou, eu concordo com a declaração, que o Lohan não se dedica taticamente, que não entrega, é muito fominha e tudo mais. Só que, recentemente, nos jogos do Sub-20, com o Nuno Campos, o jogador vem mostrando aí sim uma dedicação, uma entrega tática sim, tem melhorado sim, não jogou o último jogo porque estava suspenso, contra o Internacional porque estava suspenso, e tudo mais, e não está tendo chances no elenco principal. O Lohan, eu acho que o Flamengo tem que deixar um pouquinho mais sim na geladeira. Isso eu acho sim que o Flamengo tem que deixar, para ele poder entender que ele não é maior do que ninguém. É um excelente jogador, é um jogador promissor. E é aquilo que eu falo, o Flamengo tem que parar de passar a mão na cabeça dos jogadores. Ah, mas ele só tem 18 anos. Yamal do Barcelona, 17. E volto a falar. Protagonista na Euro, protagonista do time do Barcelona na temporada e tudo mais. Então não é justificativo. Ah, mas você não quer comparar Barcelona com o Flamengo. Tem que ser comparado sim. Por que não? Por que não? Qual que é a diferença da idade? Qual a estrutura que o Barcelona tem que o Flamengo não tem hoje? Então, essa justificativa não tem mais. A gente não tem que ficar passando a mão na cabeça. Claro, a gente viu, o Boto está tentando implementar aí uma nova ideia que vai deixar o jogador, quando subir da base para o profissional, mais bem adaptado e tudo mais. Isso é excelente. Só que a gente não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Errar, vai errar. Mas da maneira que tá, os jogadores da base do Flamengo já estão ganhando horrores, gente. Para chegar no profissional,
para chegar no profissional já com salto alto. E é isso que aconteceu com o Lohan. Mas aí alguém pode falar, mas por que, mas o Lohan então não merece? Por que não? O que o Luiz Araújo está fazendo melhor do que o Lohan? O que o Michael? O Luiz Araújo até que no começo do ano teve uma boa fase. Mas jogar contra Bangu, contra o time de campeonato carioca. E o Michael, o que ele vem arrumando? Mas o que mais está incomodando é o Wallace Ian. Teve uma briga com o Joshua e quase saíram na via de chegar à via de fato e tudo mais. Se realmente aconteceu, o Wallace Ian desmente. Se realmente aconteceu, eu acho que ele desceu, já teve a sua punição. E por que não está sendo aproveitado? Pergunto, o que o Juninho, que veio lá do Karabag, é melhor do que o Wallace Ian? O Wallace Ian terminou o campeonato carioca com 4 gols. E o Juninho? O Michael. O que o Michael está fazendo de melhor do que o Wallace Ian? E o Michael hoje, se eu não estou errado, é o maior salário do elenco rubro-negro. O que ele está fazendo melhor? Bruno Henrique, o que está fazendo melhor do que o Wallace Ian? O Everton Cebolinha, o que está fazendo melhor que o Wallace Ian? Então, não está dando para entender. E por causa desses 3 jogadores aí, o Felipe Luiz vem sofrendo críticas, tá? Por boa parte da torcida, preterindo aí os crias da base para dar chance aos chamados medalhões, que não vem entregando nada. Esta é a grande verdade, não vem entregando nada. Nada. Se a gente for levar em consideração, o Flamengo nos últimos jogos, tira aí o jogo contra o Juventude, que goleou e jogou bem, não pela goleada, mas porque jogou bem. Tira o jogo contra o Corinthians, não pela goleada, porque jogou bem. O Flamengo não vem fazendo boas apresentações. Combinou com a derrota acachapante aí que o Cruzeiro amassou o Flamengo nesse último final de semana. Então, a gente tem que ver. E aí, o Felipe Luiz está tendo as críticas aí, não só pelo desempenho do time, que caiu, mas principalmente também por causa de preterir os crias da base aos medalhões. Bom, falando isso, em crias da base aos medalhões, vamos puxar o próximo assunto, né? Parece aí que o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, o dono do Cruzeiro, quer fazer o Cruzeiro uma filial do Flamengo. Que história é essa? Levou Gabriel Barbosa, que terminou o contrato, o Flamengo não quis renovar, assinou o contrato com o Cruzeiro. Aí veio atrás do Fabrício Bruno, pagou à vista. Já deixou claro que tem interesse em Georgiano e Arrascaeta, só que o Flamengo já deixou claro também que paga a multa. Pagou a multa, se o jogador quiser ir, pode ir sem nenhum problema. E a multa do Georgiano e Arrascaeta, 40 milhões de euros. Então, já sabe que o Pedrinho BH não vai pagar esses 40 milhões de euros. E agora, o Flazoeiro, Guilherme Flazoeiro aí, o influencer do canal Flazoeiro, trouxe a informação que o Cruzeiro propôs uma troca entre Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro teria demonstrado interesse no Luiz Araújo e no Matheus Gonçalves. E uma da outra crítica também que o Felipe Luiz, aproveitando que eu estava esquecendo, é o próprio Matheus Gonçalves, que não vem tendo oportunidade, tá? Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Aí o que o Cruzeiro quer? O Cruzeiro tem aí a informação que quem trouxe é o Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Ele trouxe a informação que os 2 jogadores que o Cruzeiro quer oferecer ao Flamengo é o volante Wallace e o atacante da base, Kaique, que é filho do ex-lateral esquerdo Kleber, mais uma compensação financeira para o Flamengo. O Flamengo prontamente descartou a possibilidade, tendo em vista que, para volante, o Flamengo já contratou o Jorginho, que vamos falar daqui a pouco.
e não tem interesse no atacante Kaique que o Cruzeiro ofereceu. Tá? Então, assim, essa negociação também não deve acontecer. Tá? Isso aí, o jornalista Gabriel Reis, aí, o paparazzo rubro-negro, trouxe a informação que não deve acontecer. Fontes dele ligadas ao clube garantiram que o Flamengo prontamente descartou a possibilidade. Já é a segunda vez que o Cruzeiro demonstra interesse aí em Luiz Araújo. Lembram aí no final da janela de transferência que poderia envolver a troca de Matheus Pereira e o Luiz Araújo? Aí tem muita gente que fala assim, mas então por que não pega o Matheus Pereira? Bom, vamos lá. A gente está na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a 7ª. Os jogadores, se quiserem se transferir para algum clube do Brasil, não pode completar 8 partidas. Então, se o jogador, não pode completar a 7ª partida. Se qualquer jogador dos clubes entrarem agora, na próxima rodada, praticamente aí ficam proibidos de se transferir para qualquer clube da Série A. O Cruzeiro não vai querer deixar o Matheus Pereira de fora, porque é o jogador que mais pensa no clube, no time do Cruzeiro. O Flamengo, em contrapartida, também não vai deixar de fora o Luiz Araújo, porque quer ter a gordura. Então, praticamente aí, podem esquecer que essas negociações aí não vêm acontecer. Só que, por outro lado, o Matheus Gonçalves, ele tem aí sondagens de um clube brasileiro, que esse clube todo mundo sabe que é o Red Bull Bragantino, desde o começo do ano, não desistiu da contratação do atleta e deve tentar novamente agora no meio do ano, tendo em vista que a passagem do Matheus Gonçalves lá no Red Bull Bragantino foi boa, tá? Foi boa, o Bragantino gostou, só que o Flamengo, quando aconteceu, pediu de volta, aí o Tite não aproveitou, e agora deve tentar novamente nessa janela de meio do ano. E o interesse de 2 clubes lá no início do ano, o empresário do atleta falou que devem fazer propostas sim, tá? Não fizeram no começo do ano, mas vão fazer uma proposta sim no meio do ano, que é o Ajax da Holanda e o time chamado Como da Argentina, da Itália. Vamos aguardar para a gente ver. Tá? Vamos aguardar aí para a gente ver. Bom, vamos falar aí sobre o Jorginho. Jorginho aí tem data marcada para chegar no Flamengo, tá? Desculpa. O jogador vai se casar no dia 2 de junho. Inclusive hoje tem o jogo de volta lá entre PSG e Arsenal. Tinha uma expectativa grande que ele pudesse estar relacionado, mas não estará, tá? Então não estará. Não adianta aí os torcedores rubro-negros quererem ver o jogo só para poder ver se o Jorginho vai entrar, que não vai estar. Ele deve estar disponível para a próxima rodada do campeonato inglês. Lembrando, o Liverpool já é campeão, o Arsenal não tem o que fazer mais. Tá? Então na próxima rodada aí ele já deve estar relacionado. Ele vai casar no dia 2. E o Flamengo aí já sabe disso. E ele se apresentará ao Flamengo aí no dia 6 de junho. Isso mesmo, tá? Então a data aí que o Flamengo trabalha com a apresentação do Jorginho é no dia 6 de junho. Isso está sendo comentado na imprensa europeia, principalmente jornais ingleses que cobrem aí o dia a dia dos times ingleses, e o próprio Gabriel Reis mais uma vez trazendo a informação que o Jorginho aí se apresentará ao Flamengo no dia 6 de junho, para se integrar aí ao elenco e dar início aí à sua preparação para o Super Mundial de Clubes. Para a gente finalizar, Bruno Henrique aí agora acho que deu uma apertada para o lado dele. Não estou dizendo que ele já está condenado, nada disso, mas ele pode sim ser suspenso agora preventivamente. Tá? Isso tudo porque aí o STJD recebeu a documentação lá da Polícia Federal
e vai fazer uma leitura aí para poder ver se tem provas realmente contundentes e se tiver aí o Bruno Henrique vai ser enquadrado aí no artigo 243 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, da CBJD, cujas possíveis penas vão de multa, suspensão de 6 meses a 2 anos. Lembrando, Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o final de 2026, mais 1 ano e meio aí de contrato. Os documentos da Polícia Federal chegaram ao STJD após decisão da Justiça do Distrito Federal na última quinta-feira, que autorizou o compartilhamento deles com o STJD e a CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas, instalada no Senado. Foi negado ainda o pedido de sigilo feito pela defesa de Bruno Henrique. Em contato com o Lance, a reportagem é do Lance, tá? Os representantes do jogador do Flamengo confirmaram que ainda não foram informados da abertura do inquérito do STJD. Então aí, só para a gente lembrar aí o caso, investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Vander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema da aposta. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. Vander Nunes Pinto Júnior, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima de Bruno Henrique, também foram indiciadas. Os 3 fizeram apostas. Agora o relatório da Polícia Federal será analisado pelo Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal. Assim o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não. Agora pode apertar para o lado do Bruno Henrique. Aí eu faço a pergunta. Já venho falando isso há muito tempo. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui que assistem os nossos vídeos. E quem passa aí fazendo aquela audiência rotativa também. Bruno Henrique tem condições de ainda jogar no Flamengo, entrar nos jogos como titular? Não seria melhor agora o Flamengo deixar o jogador na reserva, porque ele não está performando, já não vinha performando. E desde quando teve essa denúncia, então caiu drasticamente. Ele não está produzindo, ele não está entregando aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. Já não é hora do Felipe Luiz ver uma maneira de jogar aonde o Bruno Henrique seja uma opção? Deixa aí nos comentários. Se inscreveu, ativou o sininho das notificações, comentou, compartilhou, senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. O YouTube entende, quanto mais like o vídeo tem, comentários, o vídeo está sendo satisfatório aqui no YouTube. E aí ele continua entregando para mais flamenguistas na plataforma. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações, rubro-negras.